Ok. Apresentar aqui. Estão todos vendo? Ok. Beleza. Então tá, vamos começar. Boa noite a todos, me chamo Kevin. Hoje a gente vai falar um pouco sobre organização financeira e investimentos. Só um instante que tem alguma pessoa que está querendo entrar aqui. A gente vai falar sobre organização financeira e investimentos. Falando um pouco sobre o meu background, eu já passei por empresas de assessoria financeira, de assessoria de investimentos e assessoria de tomada de decisões também, e também já fiz um curso de longa duração na PUC-PR sobre o mercado financeiro, e já fui aluno de economia durante um ano. Bem, educação financeira é importante porque 62,2% das famílias brasileiras, elas possuem dívidas, né? São pessoas que, em primeiro lugar, têm dívidas com cartão, em segundo lugar, o principal motivo são os carnês de parcelamento, e em terceiro lugar é o financiamento de veículos, né? É uma quantidade muito grande de pessoas aqui no Brasil que não possuem educação financeira, isso é um problema muito grande, porque acaba afastando investidores no Brasil, empresas de finança e bancos acabam não vindo para cá por conta disso, né? Organizar com clareza as suas receitas, com o exercício da autocrítica, vai permitir que você se aproxime dos seus sonhos. Então, realmente, isso é um fator extremamente importante. Eu vou começar falando sobre algumas dicas financeiras e depois eu vou entrar na parte de investimentos. A primeira dica de ouro é tenha os benefícios em mente e separe um tempo para poder organizar suas finanças. Você tem que se concentrar naquilo que você pode conquistar através da organização financeira, né? Se você ter todos os seus benefícios em mente do impacto da organização financeira na sua vida, eu aposto que isso vai te incentivar muito a ter disciplina e educação financeira. Quantas vezes você parou tudo que você estava fazendo para poder fazer um planejamento passageiro, né? Ou seja, você parou para poder planejar um churrasco, você parou para poder planejar uma viagem. Eu não estou falando que essas coisas elas não são importantes, elas são bem importantes, nos trazem boas experiências. Mas a organização financeira, ela exige também que você pare de vez em quando, assim como você vai planejar essas coisas, para poder organizar suas finanças. Isso não vai ser passageiro, isso vai ser uma coisa que vai trazer benefício a curto, a longo e a médio prazo na sua vida, né? Então, realmente é uma coisa extremamente importante você parar, pelo menos um pouquinho, para poder planejar suas finanças. Bem, o segundo tópico, que é super importante, é gaste menos do que você ganha e monte sua reserva de emergência. 38% dos brasileiros não são poupadores, segundo uma pesquisa realizada pelo HSBC, né? É uma quantia de pessoas bem grande da população. E, assim, não importa se você ganha R$ 2.000, R$ 20.000 ou R$ 1.000, né? Você precisa encontrar um jeito de poupar esse dinheiro. Um método que pode ser utilizado para isso é o Pay Yourself First, né, que é um jargão que os economistas dos Estados Unidos eles utilizam bastante, né, na hora de dar dicas para a população. É você criar um imposto para você mesmo, criar uma dívida que você tem para você, e essa pequena conta, essa pequena dívida que você vai pagar para si mesmo todo mês, vai para sua carteira de investimentos, ou vai para sua reserva de emergência. Um compromisso com você mesmo todos os meses, talvez você consiga poupar, né? É um método bem eficaz, né? Eu conheço pessoas que ganham mais de R$ 10.000 e não conseguem poupar dinheiro, têm problemas financeiros, e eu também conheço pessoas que ganham até menos do que eu e conseguem poupar o seu dinheiro, né? É importante ter uma reserva de emergência antes de você fazer os seus investimentos. Isso é uma coisa que eu vou ressaltar um pouco mais lá na frente, na hora de falar sobre investimentos. E assim, é legal também, uma dica muito boa para sua reserva de emergência é poder fazer investimentos pós-fixados, né, para você guardar o seu dinheiro
em deixar ele investir enquanto você não usa ele, né? Isso é uma coisa que eu vou explicar um pouco melhor depois. Jamais gaste o seu dinheiro antes de possuí-lo, né? Thomas Jefferson falou isso, ele foi o terceiro presidente dos Estados Unidos, lá no século XIX, e essa frase antiga, ela se torna atual até hoje, né? Se você poder pagar mais as coisas à vista, peraí, tem um carro passando na rua. Se você poder fazer mais pagamentos à vista, evitar usar o cartão de crédito, evitar financiamento, esse tipo de coisa, com certeza vai gerar um impacto muito positivo nas suas finanças também. O terceiro passo é crie um orçamento pessoal. Bem, controle toda a entrada e a saída da sua conta corrente e até mesmo fora dela, né? Você controlar, sei lá, aquelas moedinhas que tem na sua carteira, o seu cofrinho, ou aquelas moedinhas que ficam no porta-luvas do carro de vez em quando, né? Controle, tenha controle de tudo isso que entra e que sai das suas contas, né? Você só descobre onde você está gastando mais dinheiro e menos dinheiro em algumas coisas depois que você mapear toda essa entrada e saída de dinheiro, né? Depois disso, depois que você tem um panorama geral das suas finanças, crie um plano crie um plano de gastos e mude os seus hábitos, né? Uma experiência pessoal minha, em 2018, toda sexta-feira eu chegava em casa tarde e eu sempre pedia um yakisoba para poder tentar terminar a semana de um jeito melhor, né? Quando eu fui fazer o fechamento do ano, fui ver todas as minhas finanças daquele ano, eu vi que eu estava gastando muito dinheiro com aquele yakisoba da sexta-feira. Então, o que eu fiz? Em 2019, eu parei de pedir isso, né? E, no final das contas, eu acabei economizando R$ 790 no mês, parando de pedir o yakisoba que eu pedia toda sexta-feira, né? Então, se você for mapear todos os seus gastos, fica muito mais fácil de você mudar os seus hábitos e você vai ter mais conhecimento de onde está indo o seu dinheiro também. Eu vou apresentar aqui algumas soluções que podem te ajudar a organizar o seu dinheiro. O Money Lover, ele é um aplicativo para celular, ele tem para Android, para iOS, dá para você sincronizar os seus dados na nuvem e acessar em outros dispositivos ou até mesmo no seu computador. Nele você adiciona um novo gasto e você coloca a categoria dele, adiciona também a entrada de dinheiro, né? Quando entra dinheiro na sua conta, você coloca lá também, e ele vai gerar gráficos e de vários tipos, né? De pizza ou do que você achar melhor, e você vai conseguir ter um panorama do seu dinheiro. Esse aplicativo é gratuito e ele tem uma experiência muito boa. Um outro é o Guia Bolso, que ele funciona da mesma forma, né? É o meu favorito. Só que a diferença é que esse aplicativo, ele fica sincronizado com a sua conta do banco. Ou seja, toda vez que você for fazer uma transação no seu banco, usando o seu cartão de débito ou fazendo alguma transferência, ele já vai aparecer no aplicativo. É bem prático. Ou, né, para quem é old school, para quem gosta do jeito um pouco mais antigo, pode utilizar a planilha no Excel mesmo. Existem um monte de modelos na internet de planilhas, e também você pode criar a sua, né? Com planilhas também é possível você organizar os seus gastos com gráficos e também da mesma forma que os aplicativos. Só que você vai ter que ter aquele trabalho de abrir o software quase todos os dias no seu computador e controlar os seus gastos, né? Eu vejo que os aplicativos, eles são melhores nisso. Ou, se funcionar para você, pode ser também a agendinha, aquela caderneta que você anota todas as suas coisas e controlar o seu dinheiro por lá. O importante é que você encontre uma ferramenta que vai te ajudar de verdade, né? Que funcione para você. Bem, agora chegou a hora da gente falar um pouco sobre investimentos. Gente, se eu estiver indo muito rápido ou se tiverem dúvidas, por favor, me falem, tá? Bem, existem alguns fatores que são extremamente importantes para você analisar antes de investir. O primeiro deles é: qual é a situação da sua vida atualmente? Bem, se você tem mais de 50 anos, se você já é aposentado, ou se você é aposentado por invalidez, ou se você depende de outra pessoa para poder ganhar sua renda, ou se você tem,
se você ganha pouco, ou se você tem bastante dinheiro por mês, se você é uma pessoa mais nova, né? Isso aí são coisas que você precisa analisar. Você precisa também ver quais são os seus planos a curto, médio e longo prazo, né? Se, por exemplo, a longo prazo você quer comprar um apartamento à vista, ou se a longo prazo você quer comprar um carro, ou fazer uma viagem que vai te custar muito dinheiro, né? E a curto prazo também, às vezes, eu quero trocar de carro, preciso juntar um dinheiro, pelo menos para dar uma entrada no meu carro, né? Você tem que analisar todos os seus sonhos, todos os objetivos que você tem para sua vida, né? Fazer uma reforma em casa também, por exemplo. E você precisa avaliar quais os riscos, né? Por exemplo, se você for uma pessoa com mais de 50 anos, com mais de 60 anos, depende só de aposentadoria, você já não pode investir em ações, você já não pode investir em renda variável na Bolsa de Valores, né? Porque se você perder dinheiro com isso, não vai ter chances de você recuperar isso, ou talvez você consiga recuperar, só que com muita dificuldade, né? Então, assim, é importante você analisar, ser bem realista com a sua vida, com os seus sonhos, com a situação que você vive, e listar isso, né? Tenta documentar isso também, escrever, isso ajuda, né? Depois que você conseguir analisar esses fatores, né, abra uma conta numa corretora. Existem as corretoras de bancos, né, que é da Bradesco, da Itaú Corretoras são bem famosas, né, mas tem do Inter, tem de outros bancos. Só que a diferença é que esses bancos, a Itaú e o Bradesco, por exemplo, se você já tem uma conta no banco, você já tem uma conta em uma corretora deles, né? Então, assim, eu não estou falando para você ir lá no aplicativo e clicar em investimentos, não. Existe um outro aplicativo, um outro site, que daí seria a corretora, né? O banco em si raramente vai te oferecer investimentos que são rentáveis para você, né? Na maioria das vezes, os investimentos de bancos, eles são melhores para o banco e não para você, né? Que eles vão lucrar e não você, de fato, né? Títulos de capitalização, poupança, coisas do tipo, são coisas que não valem a pena e vai trazer lucro para o banco e não para você, né? E as corretoras desses bancos, eles oferecem bons produtos. E também existem as corretoras independentes, né, como a Clear, a XP, a Rico, são corretoras que são taxa zero para você investir. Existem algumas pequenas taxas para alguns tipos de investimento só. Basicamente, abrindo a conta nessas corretoras, é só você pegar o teu número da conta, igual ao número de banco, transferir o seu dinheiro para lá, e aí já começar a investir. É super fácil, é bem tranquilo. Bem, a renda fixa, vamos começar por ela. A renda fixa é a forma de investir com os menores riscos, né? É extremamente impossível, assim, quase impossível você perder dinheiro com renda fixa, né? Esse tipo de investimento também rende muito mais do que poupança e é indicado para quem quer fazer reserva de emergência também, né? Por exemplo, você pode investir num tesouro direto, que eu já vou explicar, e dentro do tesouro direto você pode resgatar o dinheiro sempre quando você precisar, né? Então, é uma coisa bem fácil, assim. E também é um indicado, assim, para pessoas que são mais velhas e tem mais riscos na vida, né? Se você investir em renda fixa, é mais rentável, né? Acaba tendo menos riscos e vale mais a pena. Os três principais produtos da renda fixa é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto, ele basicamente é um tesouro do governo, é um produto que você compra do governo, né? A partir de R$ 30 já dá para começar a investir no Tesouro Direto, e você comprando esse tesouro já vai dizer lá qual que é o lucro que vai te dar em 6 anos ou em 5 anos, né? Ele rende pouquinho, às vezes, na maioria dos investimentos em tesouro direto, eles rendem a taxa Selic, que é a taxa de juros do governo, rende mais do que a poupança, e é seguro, assim, é praticamente impossível você perder dinheiro com ele, né? E você pode resgatar sempre que você precisar. Então, por exemplo, ele é legal para quem vai fazer reserva de emergência, porque você vai lá, você junta o suficiente para você sustentar 3 meses, no caso, né, uma reserva de emergência, você coloca lá no Tesouro Direto, se você não precisar do dinheiro, ele fica lá rendendo, caso haja uma emergência, né, por exemplo,
um exame de saúde, ou bateu o carro, precisa consertar, precisa pagar a franquia do seguro, você pode retirar esse dinheiro do tesouro e pode usar normalmente, né? Não tem nenhum problema quanto a isso. O CRI e o CRA são créditos imobiliários e créditos do agronegócio, né, que basicamente são empresas que oferecem, empresas de crédito que oferecem por meio das corretoras de investimento, esses produtos para que ele pegue o seu dinheiro e te devolva depois de um determinado ano ou determinados meses, te devolva com juros, né? Existem também as debentures, elas são créditos também, mas só que elas são de empresas de crédito, né, que basicamente vão pegar o seu dinheiro e vão te devolver com juros. Todos esses investimentos, eles têm um risco extremamente baixo e, enfim, eu indico mais o Tesouro Direto porque ele é do governo e você tem menos chances de perder o dinheiro, né, que já são pequenas automaticamente, só que é melhor, acaba rendendo um pouco mais também. Bem, os investimentos em renda variável são investimentos que possuem mais riscos também, são investimentos mais perigosos, você precisa ter bastante estômago para poder aguentar o zigue-zague, né, a volatilidade das ações. Então, assim, é para quem é mais novo ou para quem não tem tantos riscos na sua vida e pode investir, assim, sem se preocupar muito, assim, se vai perder o dinheiro ou não, né? A vantagem é que se você for ser inteligente, né, para poder fazer investimento bem inteligente, você vai conseguir ter um retorno muito bom, muito melhor do que a da renda fixa com a renda variável, né? É extremamente melhor, assim, para quem quer lucrar, né, no longo prazo. Os principais produtos da renda variável são as ações. As ações, basicamente, você está comprando um pedacinho de uma empresa, né? Você vai ganhar com os dividendos da empresa, com um pouquinho dos lucros da empresa, e também vai ganhar com a valorização, né? Um exemplo, por exemplo, é a ação da Itaúsa. A Itaúsa é a holding do Banco Itaú, eles estão na Bolsa de Valores há muito tempo, e é um tipo de investimento que tem 8% em dividendos, né? Então, assim, 8% do lucro da empresa mensal são os dividendos, né, que a empresa predeterminou. E esses 8% eles vão para todos os acionistas da empresa. Então, mensalmente, você vai ganhar com um pedacinho do lucro da empresa, né? 8% é uma taxa bem alta, é uma das ações favoritas dos investidores aqui no Brasil. Nem investimentos do exterior tem uma taxa de dividendos tão alta, né? É uma ação muito boa para comprar, uma ação bacana para você comprar a longo prazo também. Eu não indico comprar ações de empresas aéreas, porque elas são as que mais se prejudicam nas crises, é o que está acontecendo agora também. E o Brasil tem um histórico de acabar com empresas aéreas, né? Por exemplo, a VASP, a Transbrasil, a Varig eram empresas bem grandes, eram referência internacional na aviação, e elas faliram no mercado brasileiro, né? Então, assim, ação é uma coisa bem perigosa para você investir. Existem também os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, ao invés de você estar comprando uma ação, um pedacinho de uma empresa, você está comprando um imóvel, né? Então, assim, se você for ver os produtos de fundos imobiliários na Bolsa de Valores, normalmente vão ter galpões logísticos, vão ter shopping centers e também vão ter os fundos mistos de investimentos, né? Então, são um conjunto de shoppings ou um conjunto de imóveis, e aí você ganha com a valorização daquele imóvel e você ganha também com o aluguel daquela empresa que está lá dentro ocupando aquele imóvel, né? Então, assim, é bem legal, é um tipo de investimento bacana para diversificar a carteira, que é importante, né, fazer a diversificação da carteira, e também é uma coisa legal para quem quer começar a investir na Bolsa de Valores, né. Existem também os fundos de investimentos. Os fundos de investimentos, eles são um conjunto de ações, né, que você vai lá e compra,
e aquele conjunto de ações, ele é administrado por uma gestora, né, que vai fazer a gestão daqueles investimentos e fazer com que aquele fundo lucre, e automaticamente você lucre, e todo mundo que comprou aquele fundo lucre também, né. E existem também os multimercados. Os multimercados, eles são praticamente tudo isso que eu falei agora, só que de outros países, né? Os multimercados, eles são bem legais para quem quer depender não apenas de um mercado, por exemplo, do mercado brasileiro, né, das ações do Brasil, mas quer ter ações de outros países também para poder diversificar a carteira. É bem interessante. Eu vou dar um exemplo aqui real de que, assim, investir em ações não vai ser da noite para o dia que você vai ter um lucro absurdo, né? Normalmente, há esse lucro em ações de alto risco. Então, por exemplo, teve uma empresa lá da Califórnia que disse estar próxima da cura do coronavírus, né, da vacina. E aí, assim, a ação ela custava um preço super baixo, e depois que eles falaram isso, e que realmente era factual, que eles estavam descobrindo a cura, a empresa subiu muito as ações, né? Ela teve uma valorização muito alta. Então, foi uma ação de alto risco, ninguém sabia que aquilo ia acontecer, né? Que aquela empresa pequenininha da Califórnia ia descobrir, ia estar próxima de descobrir isso, né? Os testes estavam sendo positivos e tudo mais. Mas o que é real, assim, o que você pode ter um pouco mais de segurança para empresa, você vai saber que vai dar retorno, você fez uma boa análise da empresa, você viu que é uma empresa lucrativa, que está aumentando o seu tamanho no mercado, enfim, você fez uma análise profunda daquela ação, daquela empresa, você leu as notícias e tudo mais, espere o retorno a longo prazo, né? Foi o que aconteceu com essas empresas, né? Quem comprou lá, por exemplo, R$ 600 ou R$ 6.000 de ação do Bradesco lá em 95, quanto que não estaria de dinheiro agora, né, em 2020 ou no ano passado, né? Houve um retorno muito alto de para quem comprou a ação do Bradesco e de todas essas empresas aí que estão sendo citadas, né? Existem inúmeros outros exemplos também. Esse é um outro exemplo que eu queria dar, que é a volatilidade das ações, né? Olha como tem que ter estômago para poder estar investindo no mercado financeiro, né? Já pensou, você comprou uma ação lá e ela está despencando, aí ela acabou subindo, aí ela acabou descendo de novo, né? Assim, tem que entender que o retorno, ele não vai ser a curto prazo, o retorno normalmente é feito a pelo menos a 3 anos ou 2 anos de investimento, sabe? E é bem importante prestar atenção nisso. Esses são dicas de 4 sites que eu indico, assim, para quem quer começar a fazer análise de ações ou quer aprender um pouco mais sobre isso, né? Todos esses sites você pode pesquisar a ação, pode pesquisar a empresa, e vai ter detalhes, assim, técnicos bem profundos sobre os dados daquelas empresas, e você vai poder prever um pouco como é que está o futuro dela, né? E se é seguro ou não investir na empresa, né? Então é isso, muito obrigado. Dúvidas, fiquem à vontade, eu sei que devem ter bastante. O Elô, tu vai ler as perguntas? Quer que eu Calma, leia? gente, calma, que deu delay na minha câmera. Primeiramente, eu queria agradecer o Kevin. Eu acho que foi um treinamento muito legal, porque agregou bastante assunto. Bastante assunto que a gente precisava discutir há muito tempo. E eu tenho algumas perguntinhas aqui no chat para estar direcionando para você. A primeira foi a Di, que questionou a respeito das corretoras, quando você começou a falar de investimentos, né? Qual corretora que você indica? Qual você já teve experiência também? Se você pode contar um pouquinho mais sobre isso. Sim. Bem, eu invisto há bastante tempo na XP, porque a XP ela tem taxas bem baixas para você poder fazer investimento em renda variável, e ela também possui uma variedade enorme de produtos, né? Eles têm um monte de fundos de investimento bons, eles têm um monte de produtos em renda fixa que são muito bons também. Agora, se você quer investir em mais do mercado de ações, não quer focar muito na renda fixa, eu indico bastante a Clear, né? A Clear, ela é muito boa nisso, ela tem taxas bem menores,
E eles têm um aplicativo muito bom para quem quer comprar ação, assim, ele é projetado certinho para quem quer ficar analisando as ações também. Uhum. E o Álvaro questionou sobre o Tesouro Direto, que ele comentou que tem várias modalidades no Tesouro Direto. E como a gente faz a escolha de qual modalidade investir? Bem, todos esses produtos em Tesouro Direto, eles são muito parecidos uns com os outros, né? Eu vou indicar o mais seguro. O mais seguro é o Selic, né? O Selic, alguns analistas de mercado, inclusive, já conseguiram provar isso, que ele é mais seguro que os outros tipos de Tesouro Direto. Ele vai render diretamente a taxa Selic pura, né? E ele vai lucrar melhor do que os outros tipos de produto do Tesouro Direto também. Uhum. O Álvaro também questionou sobre o que você acha do Tesouro Direto como uma alternativa para a previdência privada. Olha, eu acho muito bom. Ele vai render mais do que a previdência privada, na verdade, né? Mas, assim, se você quer fazer uma previdência privada, assim, punk, que vai render bastante, eu recomendo que você vá lá manualmente fazer um investimento em ações, em fundos imobiliários, principalmente, né? Porque ele vai dar um retorno muito melhor a longo prazo, né? Mas, sim, o Tesouro Direto dá para fazer uma alternativa para a previdência privada, sim. Oi, Kevin. Tô com um monte de dúvida, então acho que eu vou falar direto. Pode falar. Deixa eu ver aqui. Falou a questão da previdência privada, né? E então ali, tipo, uma dúvida que eu tenho é para quem já investe em renda fixa e tal, e quer começar a investir em renda variável, né? Pela rentabilidade ser maior, mas também tem a questão do risco. Tu indica começar direto com ações na bolsa, né? Tipo, vou investir numa empresa, Magalu, Ambev, ou eu pego em um fundo de ações e invisto no fundo de ações em si, até ir aprendendo como funciona a bolsa. Sim, eu acho mais interessante, se você não teve nenhum contato com a Bolsa, fazer investimento em fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários menos voláteis, eles não fazem tanto aquele zigue-zague como as ações, elas vão te assustar menos do que as ações logo de cara, né, e você vai começar a aprender sobre o Home Broker, né, que é o aplicativo que você vai usar para poder comprar as ações, e é legal, assim, para você ter um primeiro contato com a bolsa, né. Os fundos de investimento também eu indico, ele é mais tranquilo ainda para investir, sabe, ainda mais se você for comprar um fundo confiável, né, um fundo mais, assim, mais parrudo, digamos assim, né, com ações melhores e feito por uma corretora melhor, né. A partir de R$1.000 já dá para comprar um fundo de investimento bom, sabe, também indico. Legal. Daí eu tenho mais uma dúvida ali que eu acho que o Ricardo também pontuou ali em cima, que eu disse ser bem semelhante, é com relação aos bancos digitais, né? Hoje a gente tem Nubank, o próprio Banco Inter, PicPay, que estão pagando 100% do CDI, ou algo muito próximo disso, 98% do CDI. Isso seria uma opção para fundo de emergência, ou tu acha que seria mais viável transferir o dinheiro para uma corretora e aplicar, no caso, na Selic? Sim. Para fundos de emergência, esses fundos do Nubank, de outros bancos, se for mais prático para você, assim, é melhor, sabe? Porque às vezes, por exemplo, bati o carro, você não vai precisar ir lá vender o teu tesouro e transferir para tua conta, ele já vai estar lá na sua conta e você já vai poder passar lá no seu cartão de débito, sabe? Então, assim, isso tem suas vantagens. Só que a rentabilidade desses bancos, ela vai ser menor em comparação com se você for comprar um tesouro mesmo, sabe? Porque, assim, ele vai falar para ti que ele vai render 100% do CDI e tudo mais. Só que é como se fosse assim, você está comprando um sorvete e esse sorvete, o sorveteiro dá uma mordida antes de entregar. Basicamente é isso que esses bancos fazem. Eles pegam o seu dinheiro, ele rende, só que um pedacinho microscópico desse investimento vai para eles, sabe? Então é isso que acontece.
Então, tem que ver qual que é a tua necessidade, assim, se for ficar mais prático mesmo para poder deixar no banco, deixa no banco. Agora, se for mais difícil e você vê que não vale a pena a diferença de rentabilidade, você deixa no banco mesmo, nem precisa investir. Ah, entendi. Obrigado. Acho que de perguntas que eu tinha era isso. Pessoal, eu vou encaminhar então para a última pergunta só, porque senão a gente vai se estender demais no tempo. Na verdade, é uma coisa que eu conversei com o Kevin, mas eu queria que ele falasse um pouco melhor. Sobre poupança, que a gente sabe, tipo, os meus pais, eles são muito adeptos da poupança e eu já não vejo como uma alternativa tão viável hoje em dia. Sim. A poupança, hoje em dia, assim, não faça isso com seu dinheiro, sabe? Não invista na poupança. A poupança não está rendendo quase nada. Existiu um período no ano passado também que a taxa de rendimento da poupança do Banco Central estava negativa por conta da taxa Selic estar baixa, acabou ficando negativa, assim, as poupanças, sabe? O Banco Central teve que cortar lá a relação com os bancos nessa taxa da poupança, porque as pessoas iriam começar a perder dinheiro na poupança, né? Ou seja, essa taxa estava negativa. Então, assim, tiveram épocas no Brasil que a taxa Selic estava super alta, né? Entre lá 2008, 2009, a taxa estava bem alta, e aí valia até a pena você investir em poupança. Mas nos tempos que a gente vive hoje, principalmente com um governo liberal, um ministro liberal também, é uma péssima ideia investir em poupança, sabe? No mínimo, assim, se você for colocar lá no Nubank para render um pouco da CDI, um pouco da taxa Selic, já é alguma coisa. Mas eu acho que, assim, se você quer um dinheiro ali, um fundo de emergência ou algum tipo de fundo assim, dependendo da situação que você está na sua vida, vale mais a pena você colocar esse dinheiro num tesouro direto ou até mesmo em ações, né? Se você vê que é viável para você também, né? Mas a poupança, hoje em dia, ela não vale mais. Muito obrigada. E, bom, seria isso. Kevin, eu queria te agradecer muito novamente pelo treinamento. Acho que foi de grande valia para a galera. Tem alguns elogios ali no chat para você depois. E eu devolvo a palavra para a presidente. Eu que Obrigada. agradeço a oportunidade. O treinamento foi incrível, Kevin, tá?